Pegue sua Bíblia comigo, vamos abrir as Escrituras em Oséias capítulo 4, vamos ler o verso 1 ao verso número 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, ou furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que texto duro esse de Oséias, né? O que as Escrituras dizem é que o pecado faz a terra chorar. O pecado que se pratica na terra faz a natureza penar. O pecado afeta tanto homens como animais. Quando o homem caiu, tudo que estava sob ele também caiu. A terra, então, segundo a Bíblia, está contaminada. Ela está de luto, na expressão de Oséias. E no livro de Isaías, capítulo 1, a Bíblia fala, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Olha só, toda cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Cabeça fala de pensamentos, cabeça fala de ideias, ideias enfermas, doentes. Coração fala de sentimentos, emoções distorcidas, pervertidas. Nunca houve tanta gente enlouquecida, paranoica, esquizofrênica, psicótica, histérica, transtornada emocionalmente, desagregada, desnorteada, desgovernada, perdida, desiludida, adoecida. Hoje, nossos jovens têm uma cabeça ferida, eles estão drogados, prostituídos, bêbados, angustiados, deprimidos, esquerdizados, escravos do mercado de consumo, entrincheirados nas sedições e seduções desse mundo. A terra, então, segundo a Bíblia, está ferida, machucada, espoliada, encharcada de patologias. Como se chama, então, a nossa terra? Quando você vai até Josué capítulo 7, nós vemos Acã, no episódio em que ele pegou os utensílios de Jericó e guardou, enterrou dentro da sua tenda artigos destinados à destruição, e por conta daquele erro, a terra mudou seu nome, ela foi batizada, foi chamado de Vale de Acor. Aquilo que acontece na terra, ou Vale da Perturbação, vai se definir o nome, a designação de uma cidade ou de uma região. Em Números, nós temos no capítulo 13,
um cacho de uvas tão grande, que o lugar onde ele foi encontrado se chamou de Vale de Escol, que significa cacho, uma referência positiva à terra. O campo Aceldama, o campo de sangue, é chamado assim porque foi lá que Judas se enforcou. O que você pensa quando eu digo Hiroshima? O que você pensa quando eu digo Fukushima? Ou Chernobyl? Ou ainda Wuhan? Como se chama a nossa terra? O Brasil é conhecido como o país do samba, do carnaval, do futebol, das mulheres seminuas, segundo dados, o campeão de acidentes de trânsito, ou por mortes com armas de fogo. Como se chama a nossa terra? As manchetes dos nossos jornais difamam o Brasil para o mundo inteiro. Já chamaram Brasília das Ilha da Fantasia, a cidade dos corruptos, a capital dos Marajás, a cidade da nova era, da nova espiritualidade, a capital do terceiro milênio. A Bíblia diz que sob o domínio dos cananeus, a terra vomitou para fora os seus moradores. O que eles praticavam na terra fez com que a própria terra os rejeitasse. Eles foram vomitados pelas suas práticas abomináveis. Jesus disse que a terra sofreria as dores de parto para fazer nascer uma nova criação. Paulo afirma que a terra geme, a natureza geme, que a criação suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus. Mas Oséias diz que a terra está de luto, que ela pranteia. Então a terra geme. Sodoma e Gomorra era uma terra destinada à destruição por causa da devassidão, da depravação moral. Nínive foi advertida que se não se arrependesse, a cidade seria subvertida. Jonas dizia, durante 40 dias, a cidade será subvertida em 40 dias. Ela não somente se arrependeu, como foi salva, mas depois de 100 anos, Nínive caiu, porque voltou a cometer os mesmos atos pecaminosos. Da mesma forma, quando você lê a Bíblia, você encontra Asa, Ezequias, Josias, que promoveram reformas profundas em todo o sistema educacional, social, político, econômico de Israel. Mas por causa do acúmulo do pecado, o pecado é uma coisa como se encher um copo, quando transborda vem o juízo. Diz lá Deus falando a Abraão sobre o pecado dos cananeus. Então, o acúmulo dos pecados de Israel fez com que eles se tornassem cativos, primeiro dos assírios, depois dos babilônios. A filha de Sião foi levada cativa. Jeremias traz os motivos. No capítulo 2, no verso 7, diz, eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto, o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Deus diz ao profeta que a terra foi contaminada com o pecado praticado sobre ela. De vez em quando a gente encontra umas casas assombradas, já tem inquilino morando. De vez em quando você entra num quarto de hotel onde você fala, tem alguém aqui que está morando antes de mim, precisamos dar uma carta de despejo para ele. Jeremias 12, então, diz que a terra está de luto. No verso 4 diz, até quando estará de luto a terra? Lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que nela habitam. Perecem os animais e as aves, porquanto disseram, ele não verá o nosso fim. Eu acompanhei um vídeo das Ilhas Fiji, o embaixador era então aqui membro da igreja, enquanto estava aqui, enquanto vivia, e nós acompanhamos a história de quando houve um avivamento nas Ilhas Fiji, os peixes que tinham ido embora da região voltaram. A natureza respondeu ao arrependimento dos homens, do povo, e Deus foi favorável à terra. Isso acontece sempre. Agora, quando vemos uma terra de luto, uma terra adoecida, uma terra que geme, uma terra que sofre, de quem é a culpa? De Deus?
Para Deus controlar tudo, como alguns gostariam que fosse, Ele teria que nos fazer robôs, nos controlar como seres por controle remoto. Mas Deus nos deu o poder de decidir. Então a culpa é do homem ou da igreja. Nós recebemos a terra para sermos mordomos, cuidadores, ocupantes, administradores. O Salmo 124 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os filhos dos homens são proprietários do planeta. Eles devem então, segundo Gênesis 2, o mandato cultural de Deus para Adão e Eva: cuide da terra, cuide e cultive. Cuidar, rodear, guardar, vigiar como um vigia, proteger. A espécie humana, então, é arrendatária do planeta. Somos zeladores, locatários, mordomos. Mordomia vem do latim, que se refere a uma pessoa que cuida da propriedade ou dos bens de outra pessoa. O mordomo, portanto, é alguém responsável pelos bens de alguém. É como José e Potifar. É como Deus e o homem. Nós fomos feitos à imagem de Deus, à sua semelhança, para subjugar a terra e ter domínio sobre ela, mantendo, preservando e cuidando da criação. Nós deveríamos cuidar de tudo, zelar por tudo. Os antigos reis colocavam imagens de si mesmos para representar a soberania do seu governo nos vastos fins do seu império. Deus colocou a sua própria imagem, o homem, como seus representantes para representar o seu domínio e o seu governo. E isso se chama mandato cultural. Deus criou o homem e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. O mandato cultural que Deus dá ao homem é o mandato de governo, e isso é pura espiritualidade. Deus define o seu objetivo final ao criar a humanidade. O homem deveria ter domínio cultural. Toda cultura deveria ser influenciada para o reino de Deus, mediante os filhos de Deus, se infiltrando dentro do sistema. A pedra fundamental ou o pilar, a razão metafísica ou ontológica da criação do homem é o mandato cultural. Nancy Peace disse que nós precisamos resgatar o cristianismo do seu cativeiro cultural. Ao invés de se tornar um movimento de ocupação, de domínio dos valores do reino de Deus, nós nos segregamos em nossos guetos religiosos e começamos a esperar o fim do mundo. Temos então que resgatar a ideia de família, de filhos, de casamento. O casamento é a fundação de toda a civilização. Antes de haver uma cidade, antes de haver um país ou uma civilização, havia antes uma família. Família é um território sagrado. Senhoras e senhores, vocês que estão aqui, me assistem, nunca entre na família de alguém, você está entrando num território sagrado e, portanto, radioativo. Haviam duas sementes plantadas por Deus na terra, que estão em guerra. A história ficou dividida entre a semente da mulher e a semente da serpente. O proto-evangelho: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A semente de Deus, a semente da mulher. Nunca haverá paz entre a semente da mulher e Satanás. A semente da mulher se manifesta no nascimento de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Então a semente da mulher esmaga a cabeça da serpente e teve o seu calcanhar ferido. Em Gênesis 9, Deus repete a aliança de Gênesis capítulo 1 para Noé. Mesmo depois da queda, Deus repete o mandato cultural. Diz assim: abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues.
Diga comigo, autoridade. Diga, domínio. O mandato cultural continua mesmo depois da queda de Adão e Eva. Então Deus escolhe um homem, um pai. Ele procura um pai. Deus está à procura de um pai. E o nome dele é Abrão, pai exaltado. Mas Deus quer fazer dele um grande pai, um pai para multidões. E o rebatiza de Abraão, pai de multidões. Deus se revela o seu plano de abençoar todas as famílias da terra mediante uma família. Entenda, Deus está à procura de pais. É o chamado de Deus para Eliaquim. Deus diz, Eliaquim, você vai ser um pai para os moradores de Jerusalém. Deus está atrás de empresários que serão pais, que não estão nesse negócio simplesmente para ganhar dinheiro, mas para criar um ecossistema de prosperidade, onde todos vão se beneficiar através dos seus negócios. Deus está atrás de políticos que sejam pais, que não vão legislar em causa própria, mas vão legislar em causa de um povo e das futuras gerações. Deus está atrás de professores que sejam pais, que ensinem seus alunos como ensinariam seus filhos. Deus está atrás de pais. Deus está atrás de mães. Então Deus vai abençoar a sua família e vai abençoar as famílias da terra mediante a sua família. É o que Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus trabalha então através de gerações. Deus repete as promessas que fez a Abraão, a Isaque e depois a Jacó. Quanto tempo dura uma geração então? O intervalo médio de uma geração é o tempo entre o nascimento dos pais e o nascimento dos filhos. A Bíblia é um livro de gerações. Nós temos as gerações dos baby boosters, geração X, geração Y, geração Z, já estão falando agora da geração alfa. Só Deus sabe onde é que vai chegar isso. Os judeus acreditavam que uma geração está conectada à outra e que a quebra desse elo causa essa grande disfunção. Você vai ver que a grande tragédia africana é essa. Não se consegue transferir o poder desde a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos no Êxodo, a praga, foi uma sentença mortal contra a descendência. Você vê que Deus promete a descendência. A promessa de Deus não tem a ver com uma geração, mas com muitas gerações. A promessa de Deus para você é a promessa de Deus para aqueles netos, bisnetos que ainda não nasceram. Então, cada geração está conectada à outra. Isso significa que nós temos um futuro seguro quando honramos o nosso passado. Como alguém disse, se você errar, eu vou saber que você não honrou alguém que você deveria honrar. Se você for bem-sucedido, eu vou saber que você honrou a pessoa certa. Porque quando você não honra o seu passado, você cria um gap. E você não tem solidez para alcançar o seu destino, o seu futuro. A Bíblia diz para você honrar seus pais, seus líderes, senão você amaldiçoa o seu futuro. Somos todos parte de uma conexão intergeracional. Em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Um Deus de 3 gerações. Nós temos um Deus de muitas gerações, mas nós caminhamos numa visão de igreja unigeracional. Transformamos nossa mensagem em um evangelho unigeracional. Para nós não há mais futuro. Então, há tantos textos na Bíblia que falam sobre isso. E um dos meus prediletos está no Salmo 71, no verso 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Diga comigo, nessa geração e nas próximas. Essa é uma chamada da CN. Diga comigo, nessa geração e nas próximas. O Salmo 90 diz: apareçam as tuas obras aos filhos dos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos. Eu quero ter, daqui a 50 anos, 100 anos, existe tanto tempo assim? Com o Covid agora tem. É engraçado como a escatologia de alguns aparece tão estranha. Sim, Jesus vai voltar, é verdade.
confirma a obra das nossas mãos, diz o Salmo 90. Esse não é meu tema, por isso que eu estou fugindo dele. O homem de bem, diz Provérbios, deixa herança aos filhos dos seus filhos. Imagine se alguém tivesse pensado em você em 3 gerações passadas, e tivesse projetado, programado, trabalhado pelas futuras gerações. Onde estaríamos nós, brasileiros? Veja as grandes nações do mundo, se não é a conjunção, a construção desse poder de famílias, o legado familiar, passado de família para família, de geração para geração, onde o filho não vai precisar lutar a guerra que o pai já venceu por ele. Nós estamos aqui para lutar as guerras que os nossos filhos não vão precisar enfrentar. Então não fuja da briga. A promessa de Deus é para os filhos. Eu vou repetir, a promessa de Deus é para os filhos. Gênesis 12, verso 7, Deus diz assim: a tua descendência darei essa terra. Em Gênesis 13, Deus diz: toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Você sabe por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão era um pai. Deus procurou um pai. Está lá em Gênesis 18, verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus procurou um pai, Deus procura pais, Deus procura mães. Eu já me decidi há muito tempo a trabalhar para aqueles que têm o meu DNA, tanto no sentido biológico como espiritual. Eu vou construir para aqueles que vêm depois de mim, porque sucesso sem sucessão é fracasso. Tem um texto confuso para mim na Bíblia. É o caso da circuncisão do filho de Moisés e Zipora. Deus aparece querendo matar Moisés. Zípora vai lá e circuncida Gerson, e Deus desiste de matar Moisés. Porque Deus só tem interesse em líderes que passam adiante a aliança. A circuncisão era o sinal da aliança. Nós, pais, precisamos transmitir a nossa aliança, os nossos encontros com Deus, as nossas experiências, aquilo que Deus tem nos entregado para as futuras gerações. Essa é a nossa chamada. Deus deseja ter filhos sob a sua aliança que o sirvam na próxima geração. Deuteronômio 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha o que diz o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. O Salmo 112 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Diga comigo: a minha descendência será poderosa na terra. Você tem filhos, cita o nome deles, assim, fala assim, ó: Chara e Cari serão poderosos na terra. Os filhos dos seus filhos serão poderosos na terra. Deus disse a Abraão: reis procederão de ti. Deus disse a Abraão: reis procederão de ti. Ei, reis procederão de vocês. Líderes poderosos que vão governar esse mundo e levá-lo ao caminho do domínio cultural, do mandato cultural, de se prostrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Deus diz a Abraão que líderes e governantes, reis e autoridades seriam seus filhos. Mas hoje o que fazemos? Nós treinamos nossos filhos para ir para o céu. Treine seus filhos para liderar, para serem grandes para Deus. Tem um estudo interessante sobre a descendência de Bertrand Russell e de Jonathan Edwards. Ninguém ouve falar nas faculdades de Jonathan Edwards, pelo menos no Brasil, mas você ouve falar de Bertrand Russell.
Busque a descendência de Bertrand, veja quem ele gerou, quem foram seus filhos, netos, bisnetos, e chegue até os dias de hoje. Você vai ver que um homem ateu, que não acreditava em Deus, que criticava inclusive a fé, teve filhos que se dispersaram na história, sua família foi dissolvida. Você vai ver Jonathan Edwards, o pai do grande avivamento, aquele que foi chamado o primeiro despertamento americano. Você vai ver a descendência dele até hoje, estando nos lugares mais influentes da América. Por quê? Porque Deus, quando acha um pai, Ele diz que a promessa, a obediência de um homem, vai favorecer toda a sua descendência. Deus diz, Davi me serviu e foi fiel, e por causa dele, até mesmo Salomão, eu vou dar açoites nele, mas ele não vai se perder, e os seus descendentes serão abençoados pela obediência dele. Deus diz, eu faço misericórdia de até 1000 gerações daqueles que me amam e praticam a sua justiça. Será que tem em 1000 gerações alguém que obedeceu a Deus na sua linhagem? Jesus disse em João, capítulo 17, eu oro para que não os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Tem muita gente pregando contra essa declaração. Quando resumimos nossa existência a escapar para o céu, nós nos tornamos sem sabor aqui na terra. Nós não podemos viver da terra para o céu, senão do céu para a terra. Você não nasceu para fugir, você nasceu para lutar. Treine seus filhos para liderar as nações. Em Gênesis 22, verso 17, diz assim, que deveras, Abraão, te multiplicarei, te abençoarei grandemente, a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Porta é lugar de decisão, porta é lugar de autoridade, porta é lugar de governo. Capítulo 24, verso 60 diz, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, irmã nossa, sê tu a mãe de milhares e milhares, e possua a tua descendência a porta dos seus aborrecedores. Deus diz que dará a porta das cidades. As portas da cidade é o lugar do poder, onde os anciões e o congresso se reuniam. Toda a política pública era formulada nas portas da cidade. Nós precisamos investir o que temos no desenvolvimento de nossos filhos, de nossos discípulos. Nós não teremos uma sociedade transformada com filhos perdidos, com casamentos destruídos. A base de nossa conquista é construir famílias fortes que se multipliquem e dominem a terra. Esse é o modo operandi. Este foi o mandato cultural dado aos hebreus. Cada um lutava com a bandeira da sua família, com o estandarte das suas gerações. Ninguém que não tivesse uma família podia nem lutar na guerra. Se levantava, eu sou da tribo de Judá, eu pertenço à casa e à família de alguém. O sacerdócio era geracional, somente os filhos de Levi podiam servir no santuário. Tem que ter uma família pela qual lutar. E tem tanta gente sem essa aliança de relacionamento dentro da família nuclear e dentro da família igreja também. Não tem uma casa pela qual lutar. O 5º mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Isso quer dizer que você não tem um dia para morrer. Depende da sua obediência, da sua honra. Aristóteles, o filósofo, pensava que as relações entre os pais e os filhos eram análogas àquelas entre o homem e Deus. O Talmud, um livro de sabedoria dos judeus, dizia que quem ensina ao seu filho, ensina ao filho do seu filho. Quando o elo das gerações é quebrado, a terra então é ferida com maldição. Eu enviarei o espírito do meu servo Elias para restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai, para que eu não fira a terra com maldição. A equação óbvia é que quando os elos são quebrados, a terra é ferida com maldição. Quando o pai está contra o filho e o filho contra o pai. Quando os filhos têm no Felipe Neto, é esse mesmo o nome dele? A terra fica ferida. Quando os pais deixaram de ser os heróis dos seus filhos, os filhos encontram qualquer idiota para imitá-los.
Anos atrás, na Globo News, hoje eles não fazem mais isso. A agenda tomou conta deles. Se lançou no Dia dos Pais uma propaganda muito interessante sobre família. Então, falava sobre o Dia dos Pais, o pai como um herói, e o filho dizia, cada um dava o depoimento, aparecia uma criança após outra, e um dizia, meu pai destruiu o monstro que estava debaixo da cama. O outro dizia, meu pai foi me salvar quando eu viajei com aquela tia chata, e ele me buscou. O outro dizia, meu pai me protegeu do homem do saco. É incrível como, em gerações passadas, o pai tinha o corte do cabelo do filho. Hoje nem cabelo a gente tem para o filho ter, né? Mas, depois de algum tempo, se começou a imitar outros modelos, outros referenciais. Mas eu quero terminar falando aos pais. Em primeiro lugar, a falta de força moral é mortal. Força moral tem a ver com exemplo. A Bíblia diz que toda liderança é liderança por exemplo. Você ensina no caminho, deitando, acordando, se movendo. O que você faz fala muito alto, mais alto do que você diz. Não adianta dizer aos seus filhos para não ter sexo antes de casar, se você tem um amante. Você não tem força moral para ensinar sobre família, quando você não vive as implicações de uma família. Não adianta dizer para trabalhar quando você mesmo não põe a mão na massa. Para não mentir quando você vive no engano. Não dá para ficar dando tapinhas nas costas, como Eli deu nos seus filhos, com medo da reação deles. Ele tinha medo dos seus filhos, mais temor dos filhos do que temor de Deus. E a Bíblia diz que os seus filhos morreram porque ele não os repreendeu, não os confrontou. Porque filhos sem limites têm a chave de casa e levam a namorada para dormir em casa, falam palavrão na frente dos seus pais, em nome da liberdade. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante, o pai arrancando um black bloc daqueles na rua, no empurrão e nos tapas. Você é meu filho, e você não vai viver isso, você é meu filho. E os black blocs ficaram assim, sem saber o que fazer. Eu estou chamando de Antifa, mas não tem nada de Antifa, isso é um nome. Como essa geração se idiotizou? Por quê? Porque falta um pai para dizer para eles o que na verdade é um conceito sobre valor e moral. Por que as meninas ficam aí dormindo de motel em motel, no peito de um homem após outro homem? Porque não tem um pai em casa onde ela pode deitar o seu rosto sobre o seu peito? Porque que o menino é um galinha que fica tentando provar a sua importância como um pegadorzinho, um salafráriozinho? Porque ele não tem amor próprio, porque ele desconfia que não tem valor. Então, porque não tem valor, ele tem que ficar provando que tem valor. Mas quando tem um pai que valoriza, quando tem uma família que valida, ele não precisa ficar por aí mendigando o amor lá fora, porque tem uma casa em que é amado. Segundo, pai e mãe, ninguém pode substituir você. Paternidade não é somente biológica, mas é relacional, isso é comportamental, é behaviorista. Tanto que os filhos do coração, que ainda não foram gerados biologicamente, mas que foram cuidados pelos pais, são pais de verdade, porque deram seu sangue, sua vida, sua atenção, seu DNA. Eu estou lendo um livro agora, eu estou tentando ler, né? A Disse que me passa essas coisas. Relacionamentos transferem germes e atitudes, comportamentos. E no livro diz que você tem que cuidar dos amigos dos seus amigos. Porque os amigos dos seus amigos influenciam seus amigos e vai influenciar você. Então, antes de escolher seu amigo, veja quem são os amigos dele. Está tenso aqui, dá um sorriso para o irmão do lado. Mas hoje, nós temos os filhos das babás, das creches, filhos da televisão, filhos dos youtubers, filhos do TikTok.
A estratégia, portanto, é tempo de qualidade, é chamar para perto, é ensinar fazendo. Pais, a rebelião é um pedido de amor. Todas as pessoas rebeldes, invariavelmente, estão buscando amor, estão buscando aceitação. Então você vê aquele rapaz com correntes no corpo, músicas satânicas, gangues, quadrilhas, torcidas violentas, Gaviões da Fiel, Antifas, tudo é um apelo por reconhecimento. Os mais agressivos são sempre os mais inseguros. Pessoas famintas de amor estão implorando por amor, por atenção, por colo, por compreensão. E muito da rebelião dos filhos se deve à rebelião dos pais, como diz meu amigo Marcos Borges Zucotti. Quando você vê filhos cheios de problemas, vai tratar os pais, porque eles começam ali, toda a tragédia começa ali. Para tratar os filhos, precisamos tratar os pais, porque nós perdemos a designação, a configuração, a percepção, a definição do que realmente implica em ser pais, mães. Nós perdemos a designação do que significa o pai. Jesus não disse apóstolo nosso que está no céu. Ele disse pai, porque a figura do pai foi distorcida, enfraquecida, foi deturpada. Os lares então se estrangalham, as famílias se dissolvem, se pulverizam, se desintegram, se atomizam. As referências paternas e maternas se desestruturam numa falta de referenciais, modelos e paradigmas. Pergunte para o Black Bloc, cadê seu pai? Pergunte para o satanista, para o sujeito da Wicca, aquele pessoal parecendo um zumbi, sim, com um olhar negro. Ei, cadê seu pai? Onde está o seu pai? A resposta é sempre a mesma. Meu pai é um malandro, é um bandido. Ou meu pai não existe, meu pai deixou minha mãe, meu pai foi embora. Porque hoje há pais que não beijam, pais que não abraçam, pais que não perdoam, pais ausentes, pais indiferentes, pais calhordas, pais salafrários, pais alcoólatras, pais gelados, insensíveis, indiferentes, que sempre produzem filhos sem emoções, frios, calculistas e sem sentimentos. Pais estúpidos, brutos, ignorantes, produzem na maioria das vezes filhos fracos ou filhos violentos. Pais ausentes e dominadores geram filhos afetivamente carentes, muitas vezes com tendências homossexuais ou mesmo mulherengos, a fim de afirmar aquilo que eles têm dúvida que tem valor pessoal, valor próprio. Pais adúlteros produzem filhos sexualmente deformados. Pais bêbados geram filhos inseguros. Pais mentirosos quase sempre geram filhos sem caráter. Pais preguiçosos têm filhos irresponsáveis, sem perspectiva, sem futuro e sem sonhos. Mas eis que eu enviarei o meu profeta para restaurar o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e tirarei a terra do seu luto, a terra que geme, a terra que sofre, a terra angustiada será livre de toda a sua angústia, de toda a sua dor. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas em tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem
e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos. Pai, hoje estamos aqui e o Senhor procura por nós. Procura por homens que não vão largar sua casa, seus filhos, virar as costas e ir embora. Procura por mulheres que vão pagar todo o preço para ser a coluna da sua casa, e essa casa não vai cair. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói com as próprias mãos. E é mais barato, é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher rixosa, a mulher briguenta que briga todo o tempo. Hoje o Senhor ajusta, alinha, corrige. O Senhor está atrás de pessoas que vão transmitir o que o Senhor lhes der, que não vão fazer um baú e guardar, que não vão acumular tesouros simplesmente para si, mas que vão investir em outros, que vão semear em outros, que vão discipular a outros, que vão criar plataformas de ensino e transformação da vida de outros. Hoje, Senhor, nos dá um coração de pai, como o Senhor é pai. Queremos ser pais e mães que cuidam dessa terra chamada Brasil e que aceitam as implicações do mandato cultural de não deixar que nossa juventude seja pervertida após esses aproveitadores e oportunistas. Queremos ser um modelo e uma referência para todos que nos virem. Queremos, Senhor, levar de volta essas gerações às veredas antigas, aos caminhos eternos. Hoje queremos honrar o nosso passado para assegurar o nosso futuro. Muito obrigado por todos que vieram antes. Se pecamos em acusar e atacar, criticar, se fomos desonestos ou fomos pouco prudentes, perdoa o nosso pecado hoje. Nós realinhamos hoje nossos corações com o teu coração e estabelecemos a honra como um princípio inegociável, que não vai ser relativizado. E hoje nos pomos como resposta, nessa manhã de domingo, para serem restauradores de brecha, aqueles que vão se colocar no gap, aqueles que vão criar a ponte entre gerações, aqueles que vão sarar e redimir a cultura em suas mais variadas esferas. Hoje nós quebramos o espírito de divisão nas famílias, de marido contra mulher, quebramos o espírito de divórcio, quebramos o espírito de rebelião do pai e a rebelião do filho, e nós liberamos a reconexão da família, a reconexão das gerações, o elo que liga uma geração após outra seja fortalecido. Assista esse e mais conteúdos exclusivos somente no CN Play. Acesse agora www.cnplay.com.br.